Fala, estudante, professor Ben Sampaio do curso Como Estudar aqui. Vamos lá. Algum tempo atrás saiu um artigo que ficou famoso na internet falando sobre 10 técnicas que os estudantes mais usam para se preparar para estudar. Vejam, presta atenção no que eu falei. São 10 técnicas mais usadas. Não significa que são as 10 melhores técnicas, tá bom? São as técnicas mais utilizadas. Então, dentro dessas técnicas, uma das mais utilizadas é essa aqui, ó, a do famoso marca-texto. Marca-texto. Então, o sujeito vai lendo e vai marcando. Ele vai lendo e vai marcando o texto que ele está lendo. E esse texto, e esse artigo científico, que foi muito bem elaborado e tal, ele falou que a técnica mais inefetiva de todas, a técnica mais ineficaz, é essa de você simplesmente ficar marcando o texto, que isso não ajuda em nada a aprendizagem. Então, ao ler o texto, e é interessante que você saiba que esse texto, esse artigo científico, ele foi feito pela sociedade, esse artigo foi feito por uma sociedade americana de psicologia, tá? E esse artigo foi, é interessante notar que esse artigo foi muito difundido nos Estados Unidos, tá? Mas não na forma de artigo científico. Pessoas foram lá, leram o artigo, simplificaram o artigo e divulgaram pelos Estados Unidos. E depois, alguns brasileiros foram lá, pegaram o texto que estava nos sites e traduziram para o português e começaram a divulgar também aqui. Mas não foram no artigo direto. Então eu fui no artigo para ler efetivamente quais eram os resultados do artigo. Então, a ideia era simplesmente essa, de ver quais eram as técnicas mais utilizadas e ver quais delas eram mais efetivas e mais inefetivas. E uma das técnicas mais utilizadas é essa, de você simplesmente marcar o texto, e essa foi considerada uma das piores técnicas de estudo. Só que eu uso muito isso de marcar texto. Por quê? O artigo considerou que o uso da marcação do texto poderia ser ou não ser útil para o momento da aprendizagem. Então, efetivamente, enquanto você está estudando, não é porque você está pintando o texto que você vai aprender mais. É óbvio que não. Então, sob esse aspecto, o artigo está certo. Tá? Não é porque eu pintei um pedacinho de texto que isso vai ficar mais fixado na minha memória. A finalidade de você pintar o texto não é ajudar na fixação do conteúdo. Quando você pinta o texto, quando você marca o texto para quê? Você marca o texto para depois você retornar no texto. Você estudar e pintar o texto não melhora em nada a sua aprendizagem. Sob esse aspecto, o resultado do artigo científico americano está certo. Mas a finalidade de pintar o texto não é melhorar a aprendizagem na hora da leitura. A finalidade é você marcar o texto para depois você voltar no texto marcado e fazer a revisão. E a revisão, sim, a revisão é fundamental para a aprendizagem, porque não há aprendizagem sem associação e sem repetição. Aí a revisão é uma forma de repetição. Então, se você ler esse artigo no inglês, ou se você ler esse artigo traduzido, você não vai encontrar o artigo traduzido, você vai encontrar alguns sites de aprendizagem que tratam da aprendizagem e que vão trazer os resultados desse artigo. Então, se você ler que marcar o texto não adianta nada, isso também está errado, tá? Porque na hora de você fazer revisão, você precisa marcar o texto. Porque se você não marcou o texto para fazer a revisão, na hora da revisão você vai ter que ler tudo de novo. Então, professor Rubens Sampaio, eu entendo que marcar o texto é muito importante. Marcar o texto é muito importante. Não precisa só marcar pintando. Você pode marcar fazendo xizinho, você pode marcar fazendo anotações, você pode marcar fazendo quadrados, você pode marcar o texto de várias formas possíveis. Lá no curso Como Estudar eu tenho uma sequência de 32 aulas só falando sobre anotações do texto. 32 aulas curtas, breves, só falando sobre anotações do texto. Como que você faz anotações ao fazer a sua leitura. Tá bom? Então isso aqui, eu considero essa técnica uma técnica importante, mas que só é efetiva se você revisar.
se você pintar e achar que porque pintou você vai lembrar disso depois, não é bem esse o caso. Caso você trombe com esse texto na internet dizendo que a marcação do texto é uma técnica inefetiva, ineficaz, não funciona para nada, você tem que fazer a ressalva. Que, de fato, na hora que você estuda marcar, não melhora a sua aprendizagem. Mas marcar é um meio para você retornar para o texto e fazer a revisão e aprender de verdade. Tá bom? Até mais. Um abraço. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos que eu publicar no YouTube. Compartilhe no Facebook. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envie mensagem "Eu quero" para o número 12 98305 5500.